Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta para o Explica Professor. Hoje a gente vai ter uma aula do efeito da precipitação dos carbonetos finos no aço, né? A gente já viu os carbonetos, hoje a gente vai ver os carbonetos finos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, já para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembra de deixar um like nesse vídeo, que não custa nada, me ajuda bastante aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se você já acompanha o canal, já sabe como funciona, deixa o like aí, isso aí me ajuda bastante. Vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa última aula, a gente viu ali as variáveis de precipitação de carbonetos, né, como que os meus elementos de liga eles vão influenciar ali na precipitação desses carbonetos. E hoje a gente vai ver que mais especificamente sobre os carbonetos finos, né? Que normalmente a gente almeja precipitar carbonetos mais finos, né? Que os carbonetos finos, eles finos e dispersos, eles tendem ali a aumentar as propriedades mecânicas dos meus aços. É uma forma que a gente tem de aumentar a resistência do aço por precipitação. Então, quando a gente está falando aqui dos principais efeitos na precipitação dos carbonetos aqui nos aços, né? Aí a gente está considerando aqui sempre o nióbio, né? Eu reforço aqui, se você chegou aqui agora e não viu outras aulas, a gente usa o nióbio como exemplo, mas a gente tende a expandir para outros tipos de elementos de liga também que formam carbonetos. Então, quando a gente está falando aqui, né, elementos tipo nióbio, né, que eles podem formar ali os precipitados, obviamente a gente vai ter uma variação ou outra, a gente chama ele ali de precipitado fino, quando eu tenho uma partícula fina, quando esses precipitados ali, aqueles carbonetos, eles têm menos que 100 angstrom de diâmetro, né? Angstrom ali é 10 a menos 10 metros, né? Ele tem um tamanho muito pequeno. Então, ali os principais efeitos que a gente consegue observar ali nesse caso quando eu tenho ali a precipitação desse carboneto fino, a gente vai ter esses quatro efeitos que a gente vai ver um por vez aqui, com calma. O primeiro é o atraso na recuperação e recristalização da austenita, né? Quando a gente está fazendo um tratamento termomecânico, que é onde eu tenho ali a precipitação de alguns desses carbonetos e carbonitretos, a gente tinha visto que esses carbonitretos, eles acabam ali reduzindo o tamanho do grão de alguma forma, e ele acaba ali atrasando a recuperação e a recristalização. Num tratamento termomecânico, lembrando, eu estou aplicando uma deformação e eu estou trabalhando ele a quente. Durante esse processo, eu estou tendo a recristalização do meu aço. E quando eu tenho a precipitação desses carbonetos, né, quando eu tenho esse elemento de reforma desses carbonetos, eles acabam atrapalhando ali, atrasando o processo de recuperação e recristalização. Então, como que é normalmente aqui, quando a gente vai comparar um aço carbono, um aço microligado, um aço carbono nióbio, por exemplo. No meu aço carbono, a depender aqui da faixa de temperatura, eu tenho tempo para eu ter a recristalização, né? 5, 50 a 100% da recristalização, né? Em segundos. Então, por exemplo, a 900 graus Celsius, se eu tenho um aço carbono comum, deixa eu ver, 2, 3, 4. Em 4 segundos aproximadamente, a 900 graus Celsius, eu já tenho 100% ali da minha peça recristalizada, né, naquela parte ali que a gente está avaliando. Porém, quando eu adiciono, por exemplo, aqui nióbio no meu material, e aqui eu tenho uma austenita deformada de 40% a 60%, a gente forma aqui o que a gente chama, da adição de nióbio em ácidos baixos carbono, um nariz reverso da curva de recristalização. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, a 900 graus Celsius, que antes a gente tinha aproximadamente 4 a 5 segundos para acontecer o meu processo de recristalização, agora em 900 graus Celsius, eu começo o meu processo de recristalização acima de 10 segundos, eu termino ele completamente ali quase 10 a 3 segundos. Ou seja, eu estou tendo um tempo muito maior para acontecer o meu processo de cristalização e, obviamente, isso aí vai afetar o processamento termomecânico de maneira geral. Um outro efeito aqui, o nosso segundo efeito, é aqui o impedimento do crescimento do grão austenítico. A gente viu ali que a gente lembra, né, da nossa aula de recuperação e recristalização, que a gente primeiro recupera, recristaliza e depois a gente cresce o grão. Então, se eu já estou afetando ali como que acontece essa cinética, obviamente, esses elementos de liga vão afetar também nesse processo. Então, como que a gente interpreta isso? Normalmente, aqui em umas temperaturas menores, quando a gente está avaliando aqui o efeito do nitrito de alumínio, né, no grão austenítico, com as temperaturas menores, a gente vê que a gente tem uma relação entre a temperatura, né, e
né, o tamanho do grão, né? A gente vendo aqui que ele vai aumentando o tamanho de grão de uma maneira linear. A gente está aumentando a temperatura, a gente está aumentando o tamanho de grão. Mas tem uma temperatura aqui a partir da qual foi observado um crescimento acentuado do grão, né? O qual a gente considera aqui, chama de TCG. Esse TCG aqui, a gente chama ele de temperatura crítica de crescimento do grão austenítico. E ele normalmente é atribuído ali à formação de uma dispersão de partícula fina, né? Um precipitado fino dentro da estrutura, da minha estrutura austenítica e uma posterior ali dissolução e coalescimento deles quando eu estou aumentando a temperatura. Então, essa temperatura crítica aqui é onde eu vou ter esse precipitado e durante essa região aqui, onde eu tenho essa temperatura crítica, qual que vai ser a consequência de eu ter essas partículas que estão ali dispersas, né, dentro ali da estrutura do meu grão austenítico? Eu aqui que estava tendo um crescimento de grão linear, a partir de um momento aqui, quando eu estou aumentando muito a minha temperatura, alguns grãos eles vão crescer mais e outros eles vão ser impedidos por causa dessas pequenas partículas. Então, na prática, vai ser que para essa faixa aqui de temperatura, nessa região, eu vou ter alguns grãos de tamanho maiores, menores e alguns grãos de tamanho maior. Então, eu vou ter um tamanho de grão diferente ali dentro da minha própria estrutura para essa faixa de temperatura crítica. Daí eu vou chegar a uma temperatura aqui mais elevada. Quando eu chego nessa temperatura mais elevada, eu vou ter a dissolução desses nitretos. Então, a partir desse momento aqui, eu vou conseguir voltar a ter uma estrutura homogênea e grosseira, né? Então, basicamente é isso. Eu vou ter uma faixa aqui de temperatura onde eu vou ter uma estrutura não homogênea, onde eu vou ter um crescimento ali secundário de grão, que vai ser desigual da regra, digamos assim, da equação, o qual ele seguia antes ali do efeito desses nitritos de alumínio. O nitrito de alumínio aqui é um exemplo dado para explicar o fenômeno. E aqui a gente está utilizando o nitrito de alumínio, mas a gente consegue observar que esse fenômeno ele também é visto em outros tipos de nitritos, que são esse primeiro gráfico aqui. Deixa eu botar um zoom para vocês. E o que a gente observa aqui? Os diversos autores eles observaram aqui que a gente está variando aqui a temperatura de austenitização e aqui o diâmetro do meu grão austenítico. Então, eu seguia uma regra e depois eu cheguei e tive um crescimento, né, muito grande do meu grão. Basicamente, eu mudei a regra e nesse meio tempo ali, nessa meia faixa de temperatura, eu tive um crescimento desigual. Nem todos os materiais, todos os elementos de liga, eles vão formar ali uma temperatura crítica muito bem definida. Porém, o fenômeno ali de um crescimento secundário do grão, ele foi observado em diferentes tipos de elementos de liga para diferentes precipitados. Então, e o que conseguiram observar também aqui de maneira geral? Que alguns elementos, como por exemplo o nióbio, sempre que eu estou adicionando ele, eu estou conseguindo ali reduzir o tamanho do meu grão austenítico, né? Por exemplo, aqui ó, a gente tem diversas temperaturas de austenitização, né? E aqui eu tenho o diâmetro do meu grão austenítico. Aqui eu tenho o meu ácido carbono, né? Então, para todas essas temperaturas, eu fui formando um diâmetro médio, né? E à medida que eu aumento a minha temperatura, eu vou formar um diâmetro médio maior. Aí, quando eu adiciono o nióbio nessa minha estrutura, eu consigo observar que para todas essas faixas de temperatura, né, para 900 graus Celsius, eu consegui tamanho de grão menor. Para 1000 graus Celsius, consegui tamanho de grão menor. Para 1200 graus Celsius, consegui um tamanho de grão menor. Então, de maneira geral, o que o nióbio faz? Ele está refinando ali a estrutura do meu grão, do grão da estrutura ali do meu ácido. Então, isso aqui é um tratamento termomecânico que é interessante para a gente aumentar a resistência mecânica do meu material de maneira geral, né? O tratamento de refino de grão é um tratamento importante para o aumento da resistência do meu material, sem perder ali a tenacidade. O terceiro caso aqui é o aumento da tensão de escoamento da austenita na laminação. Isso aqui é um efeito meio claro, barra óbvio, que quando eu estou realizando ali um processo termomecânico, um processo de laminação, se eu estou tendo a precipitação ali dessas desses meus carbonitretos, né? Então, aqui, quando eu tenho o efeito combinado do nióbio, ele de atrasar a recuperação e a recristalização da austenita, por causa desses carbonitretos. Ou seja, ele atrasa ali a recristalização. Ele impede o crescimento do grão austenítico, né? Que é o segundo efeito. E ele acaba endurecendo ali a minha austenita por solução sólida.
e por precipitação do carbonífero, eu vou ter, obviamente, ali o aumento da resistência de escoamento da minha austenita durante a laminação. Então, eu estou tendo vários fenômenos ali do meu carbonífero que fazem aumentar a resistência desse meu material. Então, se esse meu material está sendo conformado, está tendo um tratamento termomecânico nele, e ele está, durante esse processo, endurecendo por causa dos fenômenos que acontecem ali, eu vou ter que ter eu vou ter uma maior resistência ali para esse meu material deformar. Então, olha aqui, por exemplo, para 900 graus Celsius, eu tenho aqui uma força de laminação bem elevada, e à medida que eu vou aumentando a temperatura, essa força vai reduzindo, porque eu estou facilitando ali a recristalização, eu estou dissolvendo ali os carbonitratos. Então, para temperaturas intermediárias, para aços desses que formam que precipitam e fazem esse endurecimento ali por precipitação, solução sólida e redução do tamanho de grão, eu vou precisar de uma maior resistência para eu conseguir realizar o meu processamento aqui. Ó, a minha força de laminação vai ser maior para menores temperaturas por conta desses fenômenos ali de precipitação. Né? Isso aqui, cada um desses aqui, está trabalhando para uma quantidade de carbono. Né? Mas você pode observar que para todos eles, você tem a mesma tendência, temperaturas menores, a resistência maior e vai reduzindo, né, à medida ali que eu estou aumentando a temperatura de laminação. Um outro efeito que a gente tem, o último, é o endurecimento da ferrita. Né? O endurecimento da ferrita, meu precipitado aqui, ele causa o refino do meu grão ferrítico, da mesma forma que ele causou ali do grão austenítico. Se eu estou atrapalhando o crescimento do meu grão austenítico, depois ele vai formar a ferrita, e ele vai ter um grão mais refinado. Se ele é um grão mais refinado, ele é um grão mais resistente. Então, ele vai ter ali uma maior resistência. Inclusive, quando a gente está aqui observando a resistência, a relação da resistência com o tamanho de grão, a gente observa aqui nesse gráfico, aqui eu tenho meu limite de escoamento, né? E aqui eu tenho o tamanho de grão. Nesse sentido aqui, o meu tamanho de grão está reduzindo. Né? Equação de Hall-Pettit, tamanho de grão menor, maior resistência. Quando eu tenho aqui um refino do tamanho de grão, por exemplo, eu estou adicionando ali o nióbio, o vanádio, o titânio, que são elementos que ajudam ali no refino do grão, eu vou ter um menor tamanho de grão. Então, eu vou ter ali a tendência de ter um aço mais resistente. Então, quando eu pego aqui os ácidos ao carbono comum, eu tenho um diâmetro médio aqui, né, entre aqui na faixa de 25 micrômetros. E, por consequência, a resistência aqui do limite de escoamento vai estar nessa faixa aqui, de resistência. Aqui, quando eu venho para os meus ácidos A, R e Br, que são os meus ácidos de alta resistência baixa liga, por que ele acaba tendo uma resistência maior? Porque eu consigo ter um refino no grão ali, mesmo sem adicionar tanto elemento de liga. Então, se eu estou adicionando aqui, reduzindo o tamanho de grão, os meus ácidos aqui de alta resistência e baixa liga, eles vão ter aqui um aumento da resistência, né? E esse delta Y aqui, que é a diferença entre essa curva aqui do refino de grão e essa curva aqui dos ácidos de resistência baixa liga, ela se dá exatamente por conta da precipitação dos carbonetos. Ou seja, o tamanho de grão aqui, ele está sendo avaliado nessa curva, nesse efeito, e essa curva aqui que está tendo esse gap aqui de resistência, ele está sendo ocorrido por conta da precipitação de carbonetos. Então, tem um efeito duplo aqui de redução do tamanho de grão e de precipitação dos carbonetos ali na ferrita. O aumento da resistência aqui é provocado pela precipitação, ele será tão maior quanto menores e mais numerosos forem as partículas, ou seja, efeito combinado, redução do tamanho de grão e precipitação das partículas, precipitação de carbonífero. E quanto mais dispersos, né, ou seja, mais numerosos e menores forem precipitados, maior será a resistência, né, porque eu vou estar fazendo mais barreira, tendo mais área de superfície ali para atrapalhar ali a movimentação das discordâncias e aumentar a resistência do meu material. Então, aqui ó, eu tenho um incremento de limite de escoamento, de tensão de escoamento, e aqui eu tenho o tamanho médio, raio médio das partículas, e aqui a fração volumétrica das partículas. Quanto menor aqui o raio médio das partículas, maior a resistência, né? E quanto maior também a fração volumétrica, também maior será a resistência, né? Obviamente, cada tipo de partícula aqui, ela vai ter uma tendência natural de ter um tipo de precipitado, né? Foi observado por alguns autores que, por exemplo, o carboneto de nióbio, ele tende a ter uma dispersão maior, né? E serem mais dispersos e mais finos. Então, ele vai tender a ter efeitos mais vantajosos ali dentro da estrutura do material, né? Essa imagem aqui é só mais para a gente observar como que acontece, né? Aqui a gente tem a precipitação de carbonitratos de nióbio e vanádio num aço aqui, né? 7 vanádio, 2 nióbio,
laminado a 1000 graus Celsius, né? Então, tenho aqui uma estrutura aqui de ferrita e perlita com carbonitritos, pequenos carbonitritos na estrutura, né? Aqui, uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão no campo escuro, tem a precipitação aqui de carbonitrito de nióbio e de vanádio na fase austenita e na fase interfase. Então, você vê esses pontinhos brancos aqui, são os carbonitritos precipitados, eles acabam atuando ali como uma barreira para a movimentação de discordâncias e acabam aumentando a resistência do material por conseguinte. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Lembre de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Caso você goste aqui do conteúdo e quer ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal, dê uma olhada no nosso programa de membros. A partir de R$ 5 você pode se tornar membro, bem baratinho, e ajuda aqui a continuar a produzir esse conteúdo. Eu vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.